pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e nessa aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transcrição do RNA. Como é que acontece, né, esse processo de síntese de RNA? Mas antes da gente ir para a aula, não se esquece de se inscrever aí no canal e se você já é inscrito, confere se o seu sininho está ativado para você continuar recebendo todas as nossas notificações de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! Pessoal, nessa aula sobre transcrição do RNA, é muito importante que você tenha entendido quais são os processos que acontecem no DNA, que é o processo de replicação. Esse aqui é um outro processo onde nós vamos criar, né, fazer a síntese de RNA. Se você não sabe o que é DNA e RNA, é só seguir no card aqui que a gente já tem aulinha sobre esses dois materiais genéticos aí, muito importantes para o bom funcionamento da nossa célula. Mas vamos falar agora sobre a transcrição do RNA. Basicamente, pessoal, ela é a síntese de RNA, é o processo de produção do RNA. Ele vai acontecer, então, você precisa de uma molécula de DNA para que eu possa fazer a transcrição, né? Eu vou copiar uma parte, uma informação que tem lá no RNA, tem lá no DNA, e aí eu vou construir essa molécula nova de RNA. Geralmente, RNA mensageiro, mas existe a transcrição dos outros RNAs. Mas aqui a gente vai focar naquele que leva a informação para a síntese proteica. Então, eu preciso de um DNA para produzir um RNA, ok? Isso seguindo aquele dogma da biologia padrão, tá? Esquecendo a transcriptase reversa, que pode acontecer de um momento diferente, tá? Ocorre dentro do núcleo, então o material genético DNA está dentro do núcleo. Para que eu consiga fazer a cópia, né, que é o RNA, eu preciso também estar dentro do núcleo. Além de um processo simples de copiar, né, tirar o molde dessa fita de DNA, também vai acontecer um processo chamado de splicing. Eu vou explicar para vocês como é que ele acontece, mas antes eu vou explicar o padrão da transcrição, tá? O processo também acontece no sentido de 5' para 3', então o processo de construção vai acontecer do sentido 5' para o 3'. Então a gente vai ter esse processo aí que a RNA polimerase aqui nesse processo vai seguir. Acontece também a utilização de várias enzimas, a gente vai citar duas principais aqui, mas tem várias outras também que auxiliam nesse processo. E para te deixar bem afiadinho, isso aqui é aquela regrinha dos nucleotídeos, tudo bem? O DNA e o RNA, eles têm uma diferença de um nucleotídeo. Por que isso? Porque exatamente nós não temos mais a timina no RNA. Então ela foi substituída pela uracila. Então em vez de você colocar a letra T no RNA, você vai colocar a letra U. E quando você precisar colocar a letra A, fica normal ali, não tem mudança nenhuma. Citosina e guanina não muda nada, então quando tiver citosina vai colocar guanina, quando tiver guanina vai colocar citosina, normalzinho. Então esse é um padrãozinho simples, beleza? Como é que acontece o processo? Simples, pessoal, muito parecido com a duplicação, né, a replicação do DNA. Eu vou pegar uma molécula de DNA, vai vir uma enzima chamada de helicase e vai, abrindo as ligações de hidrogênio aqui que unem essas duas fitas da molécula de DNA. Abriu ela, entra em ação a enzima RNA polimerase. Poxa, Fred, mas na aula passada você falou DNA polimerase. Sim, quando eu estou lidando com a construção de DNA polimerase. Como nesse processo a gente está construindo uma fita de RNA polimerase. Abriu a fita, ela se encaixa aqui e ela vai andando para o momento ali onde a fita se fecha. Fred, o que a gente está copiando? Uma parte do material genético que é basicamente um gene, né? Um pedaço ali de informação que eu vou passar para o RNA para que eu possa utilizá-lo em processo de transcrição e de tradução ali na frente para que eu possa sintetizar uma proteína e expressar uma determinada característica. Então eu vou colocar a RNA polimerase, ela vai andando para cá no sentido 5', 3', sentido de construção, tá? Não confunde, tem muita aluna aí que fala assim, vai começar aqui do 5 para o 3. Não, ele vai começar nessa fita de 3 aqui, porque o sentido de construção é do 5 para o 3. Fred, e aí? Depois que essa fita foi copiada, ela sai de dentro aqui da fita de DNA e aí a fita de DNA fecha novamente. Se você estudou essa parte muito simples, aqui acabou a transcrição. Você já tem uma molécula de RNA pronta.
Fred, mas eu lembro que tinha uma coisa a mais. Você falou que tinha que acontecer um processo chamado de splicing. Sim, pessoal. Geralmente, no ensino médio, os professores ensinam só até aqui. Falam, ó, tira ali, copia e pronto, é o RNA. Só que, na verdade, existe um outro processo até essa fita de RNA estar perfeita, que é o processo de splicing. O que é isso, Fred? Na molécula que eu acabei de copiar, tem duas regiões muito bem definidas, que são as regiões de exons e as regiões de intron. As regiões de exons são aquelas que vão realmente funcionar para a síntese de proteína. Já as regiões de intron, elas não funcionam. São regiões que não expressam essas estruturas para que eu possa fazer uma proteína. Então, basicamente, a gente chama, né, de lixo, DNA lixo, né? Ele não serve. Fred, por quê? Não tem uma parte do meu DNA que não funciona? Pode ter sido incorporado por um vírus, por uma bactéria, por milhares de anos, e aí a gente não utiliza para sintetizar a proteína. O que é o splicing, então? Vai vir enzimas especiais aqui, vão retirar os introns, então eu vou jogar os introns fora e eu vou unir os exons. Quando eu unir os exons, eu tenho realmente a fita de RNA madura, perfeita, pronta para ir para a tradução. Fred, então recapitula aí que eu fiquei meio perdido. Fácil, gente. Ou você pega esse processo simples, onde você simplesmente usou a RNA polimerase para copiar um pedaço do DNA, e você tem ele pronto aqui, ou você entende que daqui para cá aconteceu esse processo. Você jogou fora aquelas partes que não codificam proteína, que são os introns, e uniu os exons. Então, um RNA maduro, ele é formado apenas por exons. E aí a gente pode ir lá ter todas as funções do RNA que a gente precisa, e esse RNA, assim que ele passar por esse processo, ele pode sair do núcleo e realizar as funções necessárias. Pessoal, então é isso. É um processo muito simples, assim como o de replicação do DNA, transcrição do RNA também é bem tranquilo. Eu vou sair agora da tela para que você consiga tirar um print aqui do quadro que eu fiz e a gente volta para encerrar a aulinha. Pessoal, então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aulinha e tenha te ajudado a entender esse processo aqui. Se você curtiu a aula, não esquece de deixar o like. Todo o material dessa aula para você continuar seus estudos está aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Até a próxima, tchau!